Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reverendíssimo Padre Montenegro, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, demais padres, concelebrantes e presentes nesse oitavo dia da novena, em honra a Nossa Senhora de Nazaré. Meus amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo o ano da fé, anunciado pelo Papa Bento XVI. E o tema da nossa novena de hoje, nós teremos a oportunidade de meditar sobre a fé de Pedro e também Pedro da fé. Curiosidades sobre a figura de São Pedro dentro dos Evangelhos. Depois do nome de Jesus Cristo, no Novo Testamento, São Pedro é citado 154 vezes. É o personagem que é mais citado dentro da Sagrada Escritura, depois da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento. Ele é natural de uma pequenina cidade chamada Betsaida, irmão de André, conterrâneo de Filipe. Eram pescadores juntos com a família de Zebedeu, o pai de Tiago e João. E desse grupo, Jesus escolheu os 5 primeiros discípulos para compor os apóstolos: Pedro, seu irmão André, Filipe, seu conterrâneo, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pedro não é muito diferente de nós. Ele era judeu crente e também praticante da religião, casado, e sempre que podia ficava na casa de sua sogra em Cafarnaum. Como era a personalidade deste homem para se identificar um pouquinho com a nossa fé? Pedro era de caráter decidido, era impulsivo, disposto a defender as suas ideias com força. Lembremos do episódio do Jardim das Oliveiras, quando ele, por uma iniciativa própria, fazendo valer a sua força, corta a orelha do soldado Paulo. Às vezes Pedro se mostrava ingênuo, medroso e ao mesmo tempo honesto, até chegar ao arrependimento mais sincero. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito, quando Jesus, em Mateus 26:35, vai dizer: Pedro, antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Da figura de Pedro, todos nós temos um pouco. Nossa fé então não está distante, desde que era querido e muito querido pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual foi o caminho de fé que Pedro fez? Escolhi, de acordo com aquele nosso Papa Bento XVI escreveu no seu livro Os Apóstolos e seus primeiros discípulos, escolhi 3 caminhos da fé de São Pedro. O primeiro foi o chamado de Jesus. O segundo, o episódio daquilo que acontece com Pedro em Cesareia de Filipe. E por último, a negação de Jesus, para terminar na caminhada de fé, no encontro de Jesus ressuscitado. Pedro o encontra à margem do lago de Tiberíades. Certo dia, Pedro à margem do lago de Genezaré, a multidão querendo ouvir Jesus. Há 2 barcas paradas na margem, a de Pedro e a de outro. Ele escolhe Jesus, a barca de Pedro, e faz dela a cátedra improvisada para falar à multidão. Assim a barca de Pedro se transforma na cátedra de Jesus. Jesus convida Pedro para lançar as redes após o ensinamento à beira do lago. Jesus convida para lançar as redes nas águas mais profundas. Simão intervém:
O Pedro intervém: Senhor, jogamos a rede a noite toda e nada pescamos, mas em atenção à sua voz, nós lançaremos a rede. Após a pesca, a reação de Pedro: tomando consciência da sua condição, afasta-se de mim, porque sou um pecador. Jesus intervém: não tenha medo, Pedro, a partir de agora serás um pescador de homem. Na nossa caminhada de fé, a semelhança de Pedro, desde quando o Senhor nos chamou, e também todos os dias nos chama, às vezes, nós de fato, em atenção ao nosso Senhor, lançamos as redes dos nossos projetos no dia a dia. Nos reconhecemos pecadores, mas Jesus também nos convida a não ter medo, porque somos colaboradores seu também na conquista de outros homens e mulheres para o reino de Deus. Pedro responde então ao chamado de Jesus, que é um chamado generoso, reconhecendo o seu limite de pecador, mas acredita naquele que o chama e segue o sonho do seu coração, ou a ideia que ele tinha inicial do Messias. Pedro então é alguém de fé, mas é uma fé de alguém que é generoso e ao mesmo tempo corajoso, e a partir daí se torna discípulo de Jesus. Para ser discípulo, é preciso então responder à vocação, sendo generoso e sendo ao mesmo tempo corajoso. Mas Pedro continua o seu caminho de fé. Em Cesareia de Filipe, Jesus irá perguntar aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Exige uma resposta, não daquilo que os outros dizem a respeito dele e dos seus discípulos, mas sim uma resposta pessoal de cada um deles que aceitou unir-se a Cristo e se fez discípulo dele. E Jesus então pergunta: e para vocês, quem eu sou? Pedro, tomando a palavra, vai dizer: tu és o Messias. Jesus já não era mais o mestre para Pedro, mas a partir de Cesareia de Filipe já se torna, através daquilo que ele já tinha experimentado no Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus. Mas diante desse episódio, Jesus então vai anunciar o episódio da cruz. E Pedro, diante do anúncio da cruz, da paixão, vai protestar, escandalizado, dizendo que o Messias, que seguia os seus sonhos, é diferente do verdadeiro projeto de Deus. Porque Pedro veria, na verdade, não o Messias, Deus humano, mas sim o Messias, homem divino. Então Jesus se apresenta a Pedro como um Deus muito humano, que não vai buscar as glórias deste mundo, mas vai sim passar pelo sofrimento e pelo esvaziamento total de si. Com isso, Jesus fará um caminho de humildade e de sofrimento, oposto à glória do reconhecimento terreno. Pedro, que é uma pessoa impulsiva, afasta por Jesus e o repreende. Jesus, nesse momento, faz cair nele todas as falsas expectativas. Quando chama para a conversão e o siga, vai dizer para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Marcos 8:33. Em outra palavra, Jesus diz assim a Pedro: porque às vezes queremos um Cristo também muito glorioso na nossa experiência de fé com Ele. Jesus então vai se referir a Pedro, em outras palavras, dizendo assim: não me indique o caminho, não me indique você o caminho, eu tomo o meu caminho
e você ficará atrás de mim. Nesse episódio, Jesus, ao dizer assim para Pedro aprende o que é realmente seguir Jesus. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Estes dois caminhos de Pedro, da fé ou conversão de Pedro, muito tem a nos ensinar e a confortar, como escreveu o Papa Bento XVI. Nós também desejamos a Deus, nós também queremos ser generosos, mas nós também queremos que Deus seja forte no mundo e o transforme de repente conforme nossas ideias, conforme a necessidade que vemos. Deus sempre escolhe outro caminho. Deus escolhe o caminho da transformação dos corações mediante o sofrimento e a humildade. E nós, como Pedro, sempre devemos nos converter novamente. Devemos seguir Jesus e não precedê-lo. É Ele quem nos mostra o caminho. É Ele quem diz a mim e a você: siga-me. E precisamos ter a valentia e a humildade de seguir Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que Pedro também, na sua experiência de fé com Cristo, nega o Filho de Deus. A generosidade de Pedro, a coragem não protege, sem dúvida, dos perigos relacionados com a sua fraqueza humana, algo que reconhecemos também em nossa vida. Quantas vezes nós dizemos que temos fé, mas em algumas atitudes de nossa vida, nós também, exemplo de Pedro, negamos ao Cristo e ao projeto do Cristo. Pedro seguiu Jesus com ímpeto, superou a prova da fé, abandonando-se totalmente a Ele. Mas chega um momento em que ele também cede ao medo e cai. E por causa do medo, ele trai o Mestre Jesus. Continuando, o Papa Bento XVI fala sobre as dificuldades de estar na escola da fé de Jesus. E ele vai assim expressar: a escola da fé não é um caminho de triunfo, mas um caminho semeado de sofrimento e de amor, de provas e de dificuldades, que devem ser renovados a cada dia. Pedro, que havia prometido fidelidade absoluta a Jesus, conhece a amargura e a humilhação da negação. Pedro, arrogante, experimenta em sua própria carne a humildade. Também Pedro aprende a ser fraco e necessitado de perdão. Por fim, cai sua máscara e compreende a verdade de seu coração fraco de pecador crente. E então, caindo em si, ele explode num choro de arrependimento. Só depois desse pranto, ele estará pronto para a missão. Se não há conversão, e se a gente não chora sobre os nossos pecados, nem sempre estamos capacitados para a missão que Deus nos confiou. E exercer a humildade é uma das características para quem quer ter uma grande fé, a fé à semelhança da fé de Pedro. Mas o que acontece após a ressurreição do Senhor? Jesus encontra Pedro às margens do lago de Tiberíades. Jesus o perguntará por 3 vezes se ele de fato o ama. E este responderá. Primeiro, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro então vai responder: te amo com o meu pobre amor humano. Jesus novamente torna a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro então responderá: tu sabes que te amo. E pela terceira e última vez,